Obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aí com mais uma live. A lei de Deus e a graça, hoje o tema que iremos abordar juntamente com todos os nossos irmãos. Estamos aguardando aí a chegada dos irmãos para a participação aí na live. Esse tema é um tema importante a respeito da doutrina bíblica, a relação que existe entre a lei e a graça, né? Porque esse tema diz respeito à salvação, esse tema diz respeito à compreensão da verdade do Santo Evangelho, né? Seja bem-vindo, irmão Gessé Romanha, Pai seja contigo, feliz sábado. Irmão João Carlos Magalhães, boa noite, Pai seja contigo, seja bem-vindo. Estamos aguardando aí mais alguns irmãos para nós darmos início a este tema muito importante entre a graça e a lei de Deus. Vamos aguardar mais um pouquinho a chegada de mais irmãos aí. Como é que está o áudio para vocês? Espero que esteja ok. Me informe aí como é que está o áudio para vocês aí, tá? Deixa eu entrar aqui na Bíblia Online para a leitura da Deisiane Romanha Horiston. Seja bem-vindo também, né? Eu só vou pegar a água lá, já volto e nós damos início daqui a pouco. Só um momentinho, irmãos. Ok, estamos de volta aí para dar sequência ao estudo, início aí, vamos fazer uma oração. Vamos ver mais quem entrou. Irmão Paulo, Puritano 7. Pai seja contigo, irmão. Saudações à sua família. Feliz sábado. Sejam bem-vindos aí ao canal. Bom, vamos iniciar então esse estudo, a lei de Deus e a graça, com uma oração para nós então entrarmos na palavra de Deus, né? Deixa eu só deixar já aqui configurado para o livro de Romanos, e aí nós iremos entrar sobre esse assunto. Muito bem. Por favor, irmãos, deixe o like aí, compartilhe o canal, né? E vamos divulgar esse trabalho de evangelismo para todos. Vamos então, neste momento, fazermos a oração para darmos início a esse estudo em nome de Jesus. Querido bondoso Pai Celestial, Yahvé, nosso Deus, o Deus de Israel, aqui estamos, Senhor, no dia de sábado, buscando a Tua face, o conhecimento que advém de Ti, Senhor. Queira ser com cada um dos irmãos que irão participar, de todos que irão assistir este vídeo, Senhor. Toque profundamente no coração de cada um, Senhor, trazendo almas preciosas para o caminho da verdade, da salvação, em Teu Filho Jesus, o nosso Messias e nosso Salvador. Nós te pedimos, Pai, a Tua direção e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Irmão Edelso Balbino, Pai seja contigo. Irmão José Zanella, amém, Pai seja contigo.
Feliz sábado a todos vocês. Bom, vamos então dar início à live com Romanos capítulo 7. É importante a gente entender sobre Romanos, porque Romanos ele é um capítulo que aborda bastante esse assunto aí, a respeito da lei, a respeito dessa relação da lei com a salvação. O capítulo de Romanos é um capítulo bastante... o livro de Romanos é um livro bastante interessante. E nós vamos começar com o capítulo de número 7, explicando essa relação aí da lei, da graça, das nossas vontades, das paixões da carne, enfim, né? Vamos procurar falar sobre esse tema aí da lei, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, em Romanos 7, diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Paulo está falando que a lei tem domínio. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Certo? De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que restou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Grave bem essa palavra. Para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, muitos utilizam até mesmo esse versículo para dizer que nós não precisamos mais servir a Deus segundo a justiça da lei. E cito muito esse versículo aí, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então, a velhice da letra está exatamente em não se sujeitar e não aceitar a verdade. Aí está a velhice da letra. É quando a pessoa lê a palavra de Deus, entra por um ouvido e sai por outro. E ela segue a lei da sua paixão, a lei da sua carne, né? Seja bem-vinda, então, irmã Graziele Carine. Pai seja contigo. Quando nós estamos servindo a lei da carne, quer dizer, as paixões nossas, nós estamos retidos. Por que nós estamos retidos? Porque a lei que diz: não matarás, se tu matas, tu está retido pela lei. A lei que diz: não levantarás falsos testemunhos, se tu mentes, estás retido pela lei. A lei que diz: não farás imagem de escultura e não te encurvarás a elas para a servires e adorares e para adorares. Se tu fazes esculturas, adora e reverencia esculturas, imagens de escultura, está retido pela lei. Como que nós podemos estar libertos da lei? A comparação que Paulo fez, por exemplo, da esposa que está sujeita ao marido enquanto ele vive.
Porque se ela arrumar outro marido, ela é adúltera. Mas, se aquele marido morrer, ela pode arrumar um outro marido. Ao ela arrumar esse outro marido, ela passa a viver na sujeição a este outro marido. Então, naquele primeiro caso, ela não está mais retida com a morte do marido. A mesma coisa, Cristo nos tirou da servidão do pecado, nos libertou, não para nós continuarmos a vivermos no pecado, mas para vivermos na novidade de vida e não na velhice da letra. Entenderam? O verso 7, Paulo pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, olha, ele está dizendo, de modo nenhum cobiçarás. É os 10 mandamentos. São nos 10 mandamentos que fala, não cobiçarás. Então, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Olha aqui que ele vai falar, confirmando o verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Enquanto ele não havia conhecimento da lei, ele estava no pecado, mas o pecado não se apresentava, porque ele não tinha conhecimento do pecado. Mas vindo a lei e dizendo, não cobiçarás, aquilo que estava nele, contrário à lei, se tornou excessivamente maligno dentro dele. Revelou o pecado. Então, qual o objetivo da lei? Mostrar o pecado. Olha aqui o que ele fala no verso 9. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei-me que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. E assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Qual é o objetivo da lei? Segundo a palavra de Deus, o objetivo da lei é mostrar o pecado. Este é o objetivo da lei. Apontar o pecado é como um espelho. É como um espelho apresentado diante de você. Ele vai mostrar como é teu rosto, como é que está o teu cabelo, como é que está a tua roupa. Se o teu cabelo está todo desarrumado diante do espelho, a culpa não é do espelho. Se você está cheio de feridas no teu rosto, problema no teu rosto, manchas, a culpa não é do espelho. Você não vai quebrar o espelho, não vai ficar com raiva do espelho. Você vai procurar. Se o teu cabelo está desarrumado, você vai procurar arrumar o teu cabelo. Se a tua pele está cheia de manchas, você vai procurar alguma alternativa para tirar essas manchas. Se a tua roupa está com problema, você vai trocar, vai costurar, vai corrigir esse problema. Você não vai quebrar o espelho. Seja bem-vindo, irmão José Benedito Alves, né? Mas a atitude hoje do mundo religioso concernente à lei de Deus, eles tentam anular a lei de Deus, eles tentam quebrar esse espelho, eles tentam ficar com raiva do espelho. Porque a lei é como um espelho. Paulo fala, e assim a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O objetivo da lei é bom. Qual é o objetivo da lei? Mostrar o pecado. Mostrar aquilo que desagrada a Deus. Por que foi escrito os 10 mandamentos? Dado com miríades de testemunhas, dado por Deus, escrito pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos pelos dedos de Deus, não foi por Moisés. Engana-se aquele que fala que a lei de Deus foi escrita por Moisés. A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus. Isso está lá em Êxodo 31, né? Vamos ver ali. Êxodo, aqui ó.
Êxodo 31, versículo de número 18. Deixa eu pôr aqui. Êxodo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, a lei de Deus, por isso que ela chama-se lei de Deus, os 10 mandamentos, por Moisés, a segunda, novamente, escrita pelo dedo de Deus. Então, nós temos aqui essa questão aí de Romanos capítulo 7. Aí o verso 10, o apóstolo fala, o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Então, o problema não está nos 10 mandamentos. O problema estava nele. Na desobediência dele, os 10 mandamentos mostrou para ele que ele estava em desobediência. Mas a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Aí o verso 13 ele fala, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha o verso 14, que interessante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, a lei é espiritual. Se a pessoa está vivendo uma vida espiritual, uma vida de obediência a Deus, a lei não é contra ela. A lei não é carnal, ela é espiritual. Agora, se a pessoa está vivendo uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia contra Deus, a lei de Deus vai mostrar para ela que ela está em desobediência. E a atitude de muitas pessoas, ao invés de se corrigir, se arrepender e buscar a graça, que é o perdão, que é o favor imerecido, ela fica com raiva da lei. E torna a graça licenciosidade, torna a graça uma desculpa para desobedecer a lei. Isso foi profetizado. Foi profetizado pelos apóstolos de que nos últimos dias os homens transformariam a graça de Deus em licenciosidade, desculpa para pecar. Judas profetizou isso aqui, olha o que ele fala. No versículo de número 3 e 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para o mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Alexandre, Terra Plana Evidências. Shabbat Shalom. Olha aqui, está falando de pessoas que já estava antes profetizado. Veja você, já estava anteriormente profetizado. O que estava profetizado? Que estes homens ímpios, que praticam a impiedade é anomia, é contra a lei, são pessoas contra a lei, eles tornariam a graça de Deus em dissolução, em licenciosidade. Ou seja, utilizariam a desculpa da graça, do amor, do perdão de Deus para viver em rebeldia contra Deus. É lícito isso?
É lícito? Você sabe quais são os 10 mandamentos. São 10 mandamentos, não são 9. São 10. Não são 8. Novamente, são 10. Os 10 mandamentos, ele atua como um espelho. Ele vai mostrar para você, ó, esta é a lei de Deus. Ah, mas eles foram resumidos em 2. Tá ok. Sim. Podemos dizer que os 4 primeiros mandamentos trata-se da nossa relação vertical. Você com Deus. São os 4 primeiros mandamentos. Que é não ter outros deuses diante de Deus, não fazer imagem, escultura, idolatria, não tomar o nome de Yahvé, teu Deus, em vão, e lembrar do 7º dia, o sábado, o dia da criação, que Deus se descansou de toda a criação. Esses 4 primeiros mandamentos diz respeito a Deus e nós. Por isso que ele resume, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e todo o entendimento. Então, esses 4 primeiros mandamentos é resumido em amar a Deus sobre todas as coisas. Ok? Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, tem apenas Deus acima de tudo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas não pratica a idolatria, não faz imagens, esculturas e nem se prostra diante de imagens e esculturas. Quem ama a Deus, a Yahvé, sobre todas as coisas, não toma o nome dele em vão. Ele respeita o nome de Deus. Honra a Deus. E quem ama a Deus sobre todas as coisas, lembra do 7º dia, o sábado. Porque Deus fez os céus, a terra, o mar, o firmamento, os animais, os vegetais, inclusive a nós, em 6 dias. E o 7º dia descansou, abençoou e santificou esse dia. Então, quem ama a Deus sobre todas as coisas, vai procurar honrar a Deus e vai obedecer também o 4º mandamento. Depois nós temos mais 6 mandamentos que diz respeito à nossa relação horizontal com o nosso próximo. Esses 6 mandamentos, dos 10, que relacionam ao nosso próximo. Seja bem-vindo, irmão planista. Esses 6 mandamentos, eles diz respeito à nossa relação horizontal com o nosso próximo. Que Deus assim deseja que nós nos relacionemos. E ele resume em amar ao próximo, ao nosso semelhante, como a nós mesmos. Então, o 5º mandamento diz, honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nós devemos honrar nossos pais, respeitá-los, porque isso é mandamento com promessa. Quem respeita os pais tem prolongação de vida. Mas quem aborrece os pais morre cedo. Quem desobedece o caminho dos pais e da mãe, logicamente, isso junto com os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos honrar nossos pais e nossas mães, não acima de Deus. Mas tudo que eles nos ensinam, de acordo com a vontade de Deus, nós devemos honrá-los. Porque eles querem o nosso bem. Depois diz, não matarás, não assassinarás, no sentido de assassinar, planejar a morte de alguém. Não assassinarás, né? Não furtarás, não roubarás, não pegar a coisa do teu próximo, roubar. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
que é a mentira, o falso testemunho. E não cobiçarás nenhuma coisa do teu próximo, nem a sua mulher, nem seu animal, nem coisa alguma do seu próximo. Esses 6 últimos mandamentos referem-se ao nosso amor ao próximo. Ele resume em amar o próximo como a ti mesmo. Então, quem ama o próximo não desrespeita o pai. Quem ama o próximo não mata, não assassina. Quem ama o próximo não rouba. Quem ama o próximo não adultera, não cobiça. Não levanta mentiras, nem falso testemunho contra o próximo. Mas hoje o sistema religioso, ele tem uma síndrome. Eu diria que é a síndrome de Herodes. Vou explicar para vocês. A síndrome de Herodes. O que é a síndrome de Herodes? Só um pouquinho aqui. A síndrome de Herodes é o seguinte. Herodes era um homem ímpio, um rei ímpio, que quando ficou sabendo que o Messias, o rei de Judá, nasceria, conforme anunciaram os magos, né? Vieram os magos do Oriente, não eram 3 reis, eram uns magos, né? E eles nem viram Jesus na manjedoura. Eles vieram 2 anos depois que Jesus já tinha nascido. Jesus já estava com quase 2 anos. Chegaram em Jerusalém, em camelos ali, fizeram um barulho e foram chamados por Herodes. E Herodes queria saber por que eles estavam ali, e eles disseram, nós viemos ver o rei, o Messias, que nasceu em Belém de Judá. Herodes perguntou para eles, mas quanto tempo faz isso? Eles anunciaram para Herodes mais ou menos quanto tempo faria isso. Lá em Mateus capítulo 2 diz que em torno de 2 anos. Iriam completar 2 anos que o Messias teria nascido. Herodes tinha muito medo de perder a sua autoridade, o seu reino. E ele, então, deu ordem aos seus soldados para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Seja bem-vindo, irmão Ubaldo, de Hortolândia. Pai seja contigo. Feliz sábado. Então Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas qual era o objetivo de Herodes? Herodes queria, na verdade, matar todas as crianças? Não, na verdade, ele não queria matar todas as crianças. Mas como ele não sabia qual era daquelas crianças o Messias, mas ele queria matar o Messias, então ele mandou matar todas para que matasse o Messias. Então, o objetivo de Herodes era matar somente o Messias, mas ele não tinha outro modo. Então ele mandou matar todas. Para pegar o Messias, ele teve que mandar matar todas. Então, essa síndrome de Herodes é a mesma síndrome. Seja bem-vinda, irmã Ana Cláudia. Pai seja contigo. Saudações a todos que estiverem contigo. Então, a síndrome de Herodes é a mesma síndrome hoje do sistema religioso. Por que, irmão Flávio? O sistema religioso, ele não é contra os 9 mandamentos. De um modo geral, o sistema evangélico protestante, se você citar 9 mandamentos, pulando o 4º, se você citar 9 mandamentos pulando o 4º, eles aceitam todos os 9 mandamentos. Mas eles não querem o 4º mandamento, que fala sobre o sábado. Entenderam, irmãos? O 4º mandamento eles não querem. Então eles têm a síndrome de Herodes. Eles dizem que todos os 10 mandamentos na dispensação da graça foram abolidos. Eles dizem que os 10 mandamentos, a lei de Deus foi abolida. Então é a síndrome de Herodes. Eles destroem todos os mandamentos
para pegar um mandamento, que é o sábado. Porque não tem como eles argumentarem. Fica difícil argumentar. Não, é só o quarto que não está mais em vigor. Então eles dizem, toda a lei foi abolida. Hoje nós estamos debaixo da graça, não debaixo da lei. Como se a graça fosse uma desculpa para transgredir a lei de Deus. Vamos ver aqui em Romanos. Romanos capítulo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Preste atenção. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que o apóstolo Paulo fala. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Morrer para o pecado não significa que a lei foi abolida. Não existe mais lei. Significa que você não vive mais em desobediência. A tua carne, a tua carnalidade, o teu homem carnal desobediente, ele é morto para nascer um homem espiritual. Lembra que eu mostrei lá em Romanos 8 que a lei é espiritual? Nós somos carnais, mas a lei é espiritual. E para que serve a graça? A graça, ela entra exatamente nisso. Ela é um favor que nós recebemos da parte de Deus, imerecido. É um perdão, porque se não houvesse a graça, absolutamente ninguém se salvaria. Todos estaríamos perdidos. A graça, ela vem exatamente para esse objetivo. Nos perdoar, nos livrar da recompensa do pecado, que é a morte. Mas, uma vez que você é perdoado, uma vez que você chega ao conhecimento do que é o pecado, e você morre para o pecado, para viver em obediência à justiça, à espiritualidade da lei, não mais na caduquice da letra, mas no espírito, a graça não pode mais lhe servir como uma desculpa para você viver debaixo do pecado. Você não pode dizer, eu estou debaixo da graça, por isso eu vou assassinar lá o meu irmão. Eu estou debaixo da graça, por isso eu vou continuar idolatrando e praticando a idolatria. Eu estou debaixo da graça, por isso eu vou desonrar meu pai e minha mãe. Faz sentido para vocês? É o que Paulo falou. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Mas eu tenho fé que eu não preciso mais guardar a lei de Deus. Eu não preciso mais guardar o quarto mandamento. Vamos ver sobre essa questão. Eu tenho fé que eu não preciso mais guardar a lei de Deus. Olha aqui que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 2. Olha o que ele fala aqui, ó. Romanos capítulo 3, desculpa. Vamos ver o que ele fala em Romanos capítulo 3. Ele fala assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Tá vendo aqui, ó? Anulamos, pois, a lei pela fé? Eu tenho fé que eu não preciso guardar o quarto mandamento da lei de Deus. Quer dizer que pela fé você pode anular a lei? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Quanto mais fé você tiver, quanto mais espiritual você for, mais você estabelece a lei, mais você obedece ela e fica morto
para a lei. Por que você fica morto pela lei? Porque você obedecendo a lei, você vivendo em espírito, você vivendo em obediência a Cristo, você está morto para a lei. A lei não vai ter poder sobre você. Se você é obediente ao teu pai e à tua mãe, a lei não vai ter poder sobre você. A lei vai ter poder sobre aquele que é desobediente ao pai e à mãe. Se você não pratica a idolatria, a lei não vai ter poder sobre você. A lei da idolatria é só sobre aqueles que praticam a idolatria. Tipo a lei de trânsito. Se lá na rodovia diz que é para andar no máximo a 100 km por hora, e você anda até 100 km por hora, não mais do que isso, para a lei você está morto. Ela não vai ter poder sobre você. Mas se você anda acima dos 100 km, vai chegar um radar lá, vai te pegar e o guarda vai ter como te multar. A lei vai ter poder sobre você, porque você ultrapassou, você desobedeceu a lei. Então, quando nós temos a fé genuína da Bíblia, a fé não anula a lei de Deus, ela estabelece a lei de Deus. Quanto mais fé eu tenho, mais obediente, mais sujeito, mais espiritual eu sou. Mas quando eu não tenho fé, quando eu estou debaixo desta compreensão equivocada aí do mundo religioso, que a graça é uma licença para pecar, a pessoa fala equivocadamente: ah, eu tenho fé que eu não preciso guardar o 4º mandamento da lei de Deus, porque eu entendo que pela graça a lei de Deus foi abolida. Eu não estou mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso que o mundo religioso ensina e inculca na cabeça das pessoas. Diz que a lei de Deus foi abolida e que agora está debaixo da graça. É uma compreensão completamente diferente do que a Bíblia diz. Seja bem-vindo, irmão Marcos e irmão Denise, né, e família. A graça, ela existiu desde quando Adão pecou. Quando Adão pecou e Eva pecaram, o primeiro casal pecaram, a graça já veio. Porque o próprio Eterno vai prometer um Salvador, o próprio Eterno Deus vai ali matar um animalzinho para poder vestir Adão e Eva. Eles vão perceber que um animal inocente morreu por causa do pecado deles. Então a graça, ela já existe desde lá do Éden. A graça, ela se abundou, ela se tornou abundante com o sacrifício substitutivo, o sacrifício meritório de Cristo, que aplacou a ira de Deus, trazendo para nós a salvação, o perdão dos pecados. Porque todos estavam, pela lei de Deus, todos estavam debaixo do pecado, sem condições de perdão, sem condições de ter vida. Mas a graça de Deus é que permitiu em Cristo, tanto antes de Cristo, aqueles animais que eram ofertados, que apontavam o Messias, já era apontando a graça vindoura. Por isso que diz que a lei, o fim da lei é Cristo. Quer dizer, a finalidade da lei foi apontar a Cristo. Foi levar o homem como um tutor a Cristo. Então a lei é santa, justa e boa. A lei de Deus. Agora, existem vários tipos de lei na Bíblia. Existem mais de 613 mitzvot no Antigo Testamento. Algumas boas, algumas até ruins. Lá em Ezequiel, capítulo de número 20,
de 25 a 27, o próprio eterno Deus falou: eu dei leis ao meu povo lá no deserto que não eram boas e que praticando ela, o homem não viveria por ela, porque eles eram desobedientes. Então tem leis que elas tiveram um objetivo temporário. A lei de sacrifício dos primogênitos, a lei de sacrifício de animais. O próprio sacerdócio levítico, ele teve todo um compêndio de leis e rituais que estavam impostos até o tempo da correção de tudo. O tempo da reforma, quando viria a verdadeira imagem, o Messias. Então, circuncisão, sacrifício de animais, festas que apontavam os bens vindouros, o sacerdócio levítico, eram temporários e estavam regidos por leis temporárias, leis nacionais. A lei de Deus é a carta magna, é a lei áurea, é a lei que foi escrita pelo dedo de Deus. A lei de Moisés, sim. A lei de Moisés foi escrita por Moisés. É nessa lei que diz que é para apedrejar o transgressor. É nessa lei que diz que é para matar aquele que desobedecer. Não é na lei de Deus. É nessa lei que diz que é para dar o dízimo. Na lei de Moisés. Na lei de Deus não diz isso. Vocês estão me entendendo? Mas a falta de conhecimento, muitas vezes, e às vezes propositalmente, a confusão que o mundo religioso faz, fazendo uma mistura das leis aí, lei de Moisés com lei de Deus, colocando tudo com o objetivo de anular a lei de Deus e poder justificar e deixar as pessoas sem peso de consciência ao desobedecer a lei de Deus, transformando a graça de Deus em licenciosidade, em dissolução, como disse o apóstolo Judas. Os irmãos que estão acompanhando no canal estão entendendo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aproveite para fazer a pergunta agora, nestes últimos 15 minutos finais do desenvolvimento do estudo, tá? Uma pergunta relacionada ao que nós estamos falando. Bom, agora, o que é pecado? Nós já mostramos que pecado é transgressão da lei. Há mais um trecho da Bíblia, que é 1 João 3,4, que fala assim: qualquer que comete pecado, comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Algumas versões falam: qualquer que comete pecado, transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. A palavra iniquidade significa anomia. Anomia é rebeldia contra a lei. Iniquidade significa isso: a pessoa que é rebelde contra a lei de Deus. É a pessoa que pratica pecado, que mata, que rouba, que adultera, que pratica idolatria e vários tipos de pecados. Isso significa iniquidade. Anomia, lá no grego está escrito anomia, ser contra a lei. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no Google. A palavra anomia no grego, que é justamente a palavra iniquidade. Transgredir a lei. Anomia, né? Anomia é dicionário grego para português, né? Então tá aqui, ó. O que é anomia? Significado de anomia. Vamos ver aqui. Ó. Significado de anomia no dicionário. Anomia, substantivo feminino, que não possui norma, desprovido de lei, sem regras, anarquia ou desorganização. Isso significa a palavra anomia, negação. Ó. A de negação, privação, nomia, lei, regra. A pessoa que é contra a lei de Deus, ela
está praticando anomia. É muito importante isso. Gravem bem. Iniquidade, que é ali, diz que o pecado é iniquidade, ou é transgressão da lei, vem da palavra grega lá do original, que significa ser contra a lei. Agora, olhe isso aqui que o Senhor Jesus Cristo fala. Para os religiosos. Ele não fala para os gentios desobedientes. Ele fala para os religiosos. Em Mateus capítulo 7, versículo de número... Veja aqui. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 21. Olha que interessante, né? Diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, o reino não é nos céus, não é lá no céu, é dos céus, quer dizer, um reino estabelecido aqui na terra. E nem todo que me diz Senhor, Senhor. Então eu vou fazer uma pergunta aqui. Para os nossos irmãos participantes. E para você que está assistindo esse vídeo. Ateu, ímpio, irreligioso, ele fica toda hora falando Senhor, Senhor. Ateu e ímpio fica falando Senhor, Senhor. Quem fica falando Senhor, Senhor nosso Deus, Senhor? Quem é que fala Senhor? Não são os religiosos, não são os crentes. Essa palavra aqui é dirigida aos crentes, não aos ateus, não aos desobedientes que não creem em Deus, mas aos crentes, porque são os crentes que ficam Senhor, Senhor. E Jesus falou, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, quer dizer, participará do reino que vai vir lá dos céus, aqui na terra. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? O apóstolo João fala bem claramente, a vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esta é a vontade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, você quer fazer a vontade de Deus? Guarde os mandamentos de Deus. Esta é a obrigação de todo homem. Lá em Eclesiastes 12 diz que a obrigação de todo homem é guardar os mandamentos de Deus, porque Deus vai trazer juízo a todas as pessoas. Irmão José Benedito perguntou, irmão, me perguntaram se não seriam salvos por não guardar o sábado. O que você acha? O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Enquanto a pessoa não conhece, ele está morto para o pecado. Mas a partir do momento que ele conhece, ele já não é mais inocente. A vontade de Deus é que guardemos os seus mandamentos. Então, uma pessoa que conhece a vontade de Deus, sabe que Deus ordenou a observância do sábado lá no 4º mandamento. E pratica a anomia. O que é a anomia? Nós acabamos de explicar aqui que a anomia é ser contra a lei. Ela vai desagradar a Deus, não vai fazer parte do reino de Deus. Como Jesus falou, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí Jesus fala aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Olha lá, quem profetiza no nome do Senhor? São pessoas crentes, não são ímpios. Em teu nome não expulsamos demônios? Não tem muita gente religiosa aí expulsando demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha aí, não tem muitos que fazem maravilhas, milagres no nome de Jesus? Não que seja proibido, seja errado. Não é errado expulsar demônio. Não é errado fazer maravilhas.
Agora, fazer tudo isso e não fazer a vontade de Deus, que é guardar os seus mandamentos, ser contra a lei, aí não adianta nada. Não adianta expulsar demônios se você é contra os mandamentos de Deus, contra a vontade de Deus. Não adianta você fazer maravilhas, falar em línguas, profetizar, se você é contra Deus, contra a lei de Deus, você pratica a iniquidade. Olha o que Jesus vai falar aqui no verso 23. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que significa anomia. Apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei, vós que anulam a lei, vós que não praticam a lei de Deus. Deu para entender a seriedade da coisa agora? Então, que adianta a pessoa fazer todas essas coisas e ser contra a lei de Deus, praticar anomia? Essa palavra vai ser para quem ensina a desobedecer a lei de Deus. Quem é que ensina que a lei foi abolida, que não tem mais problema você transgredir o quarto mandamento? Quem é que ensina isso aí? Não são os que fazem milagres, não são os que fazem profecias, não são os que fazem expulsam demônios? Estão aí, e dízimo eles querem. Eles falam, o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, foi abolido, porque é do Antigo Testamento. E dízimo? Dízimo é de que lei? Da lei de Moisés. Dízimo foi abolido. O dízimo, sim, foi abolido porque é a lei de Moisés. Nos 10 mandamentos não tem a lei do dízimo. Mas eles estabelecem o dízimo porque é dinheiro, né? Dinheiro. São interessados em dinheiro. Mas quando chega o quarto mandamento, eles dizem que a lei de Deus foi abolida. Exatamente. Pelos frutos conhecereis a árvore boa. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não escuta a palavra de Deus. Se você der ouvido para a tua carne, a nossa carne, ela é contrária à lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual. O homem espiritual tem prazer na lei de Deus. O homem carnal, ele vai sempre arrumar uma desculpa para desobedecer a lei de Deus, para se justificar diante da lei de Deus. Então, um ladrão, ele sempre vai inventar uma desculpa que não tem importância roubar. Quando você mostrar para o ladrão não furtarás, ele fala, não, isso aí é a lei de Moisés, não tem nada a ver, não é bem assim. Né? O adúltero é a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, no meio dos ímpios, daqueles que praticam o adultério, eles falam assim, o mandamento diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo quando ele está próximo. É isso que eles falam. O mandamento é não cobiçarás a mulher do teu próximo enquanto ele está próximo, mas se ele estiver longe, pode cobiçar. É isso que eles falam, imagina. Então, quem é carnal vai procurar arrumar uma desculpa para desobedecer a lei e não sentir peso de consciência, porque a nossa carne, ela é contrária à lei de Deus, ela não se sujeita à lei de Deus. Mas quando nós somos verdadeiramente resgatados para Deus através de Cristo, nós nos sujeitamos à vontade de Deus. Nós não praticaremos a anomia, ou seja, não seremos contra a lei, mas seremos a favor dela. E como é que entra a graça nessa história? A graça, ela entra exatamente para nos perdoar, nos aperfeiçoar, para sermos perfeitos cada dia mais diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, antes crescei no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça, ela entra com esse objetivo. Nós não podemos utilizar a graça para desculpa da nossa desobediência a Deus. Para viver
em anomia, ser contra a lei. E o sistema religioso tem feito exatamente isso. Utiliza a graça como uma forma de desculpa para anular a lei de Deus, para praticar anomia. E Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, para encerrar, exatamente, o irmão Gessé colocou aqui, o homem que está na carne não se sujeita à lei de Deus. Nem pode, né? Não consegue. Porque a carne, ela é contrária à lei de Deus. Agora, o homem espiritual, ele tem prazer na lei de Deus. E olha, qual é a vontade de Deus aqui? No Evangelho de João, capítulo de número 2, diz assim, diz aqui, sobre a vontade de Deus. Aliás, capítulo de número 3, né? Capítulo de número 3. Aliás, 2, 7, né? 6 e 7. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus foi obediente ao Pai. Lá em João, capítulo 15, verso 10, ele diz, permanecereis no meu amor, assim como tem permanecido no amor de meu Pai, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E aquele que diz que está em Cristo anda como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, olha lá, aquele que foi dado lá no Sinai, que desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, e nele em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz ilumina. Agora, através do conhecimento que nós temos em Cristo, este mandamento foi revigorado, ele se tornou novo para nós, porque agora nós temos a luz e percebemos a respeito dele, né? Então a obediência hoje nossa não é mais na caduquice da letra, mas espiritualmente nós entendemos, né? E aqui em 1 João 3, diz assim, que a vontade de Deus é essa, ó. Versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Olha lá, aqueles 6 mandamentos referente ao próximo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então os mandamentos de Deus, a vontade de Deus, é que nós guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Certo, irmãos? Olha aqui, ó, para finalizar. Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro, né? E agora ele vai falar sobre aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, né? E nele não está a verdade. Para nós finalizarmos aqui, fala isso, né? Aquele que está nele, né, guarda os seus mandamentos. Aqui, João 2, ó, diz aqui, ó, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Está na Epístola de João, né? Na Epístola de João. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade, exatamente. Não basta só adorar em espírito, mas tem que adorar também em verdade, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos,
Diz a palavra de Deus que é mentiroso. Então, se uma pessoa fala, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, essa pessoa, ela é mentirosa, tá? Porque nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Tá procurando aqui essa passagem, né, de João, que diz aqui, porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. 1 João 5:3. Tá vendo? E eu só estava querendo agora achar aquele versículo que diz, aquele que diz eu conheço, né, aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos. Eu vou colocar aqui para vocês essa passagem. Onde está aquela passagem que diz não guarda seus mandamentos, né? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. 1 João 2,4, 1 João 2,4. Deixa eu pôr aqui para vocês, para nós finalizarmos então o estudo. 1 João 2,4 diz assim, aquele que diz, eu conheço, diz que conhece a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem diz que está em Deus, guarda os seus mandamentos. Quem diz que é de Deus e não guarda os seus mandamentos, a palavra de Deus está dizendo que é mentiroso, que na pessoa não está a verdade, né? Deisiane Romanha colocou, aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, lá, Apocalipse 14:12. Muito bem. Obrigado, então, irmãos, pela presença de todos vocês. Vamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aceitemos o seu Filho Jesus para perdão dos nossos pecados e que guardemos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são pesados. Vivamos em novidade de vida, em uma vida espiritual, porque a lei é espiritual. Ela é santa, justa e boa. São 10 mandamentos e não 9 mandamentos. Não vamos esquecer do mandamento que diz, lembra-te, que é o mandamento hoje mais esquecido no meio religioso. É o mandamento que diz, lembra-te, porque Deus, na sua onisciência, sabia que o povo iria esquecer deste mandamento. Então não se esqueça de lembrar do mandamento que diz, lembra-te, lembra-te do 7º dia, o sábado, para o santificar, para descansar, porque Deus descansou de toda a sua obra. E quem faz isso está imitando o exemplo do Criador. Jesus, ele, como um obediente servo de Deus, guardou os mandamentos de Deus. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, segundo os mandamentos. Vamos então encerrar com uma oração, agradecendo ao nosso Pai Celestial. Eterno Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque tem nos dado conhecimento da tua palavra, dos teus santos e benditos mandamentos e da salvação providenciada através de Jesus, teu Filho. A graça perdoadora, a graça que nos coloca hoje como filhos obedientes à tua palavra. Perdoa nossas imperfeições e nos ajude a santificar as nossas vidas mediante a tua palavra. Seja com cada um dos nossos irmãos que aqui participaram, de todos aqueles que irão ouvir este vídeo, participar desse vídeo. Que a tua palavra seja conhecida, que o verdadeiro conhecimento seja ampliado, segundo a tua soberana vontade. Ó Deus Yahvé, nós te pedimos, em nome de teu Filho, Jesus, o Messias. Amém.
Obrigado aí pela presença de todos os irmãos, tá? É um prazer tê-los aqui no canal do Evangelista Flávio. Divulgue o canal, deixe o seu like aí, por favor, para que ele tenha mais score, mais pontuação, e para que mais pessoas se inscrevam no canal. Seja bem-vinda, irmã Maura. Pai seja contigo. Estamos contando com a colaboração de todos vocês, irmãos, as orações de vocês também. E então me despeço de todos vocês. Pai seja convosco. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Obrigado, irmãos. Pai seja convosco.